Salve, salve pessoal, professor Caio Torralva aqui na área e hoje a gente vai fazer a super revisão do CGA, né? O que é essa super revisão do CGA, Caio? A super revisão a gente vai trazer as 45 questões que a gente considera muito importantes do curso e resolver aqui para você falando do enunciado, explicando como você vai resolver. A ideia é fazer o que a gente chama de aqui 45 e 60, ou seja, fazer 45 questões em 60 minutos, talvez dê um pouquinho menos, um pouquinho a mais, mas a ideia é tentar, nesse tempo, focar com você questões muito importantes do curso para que você tenha sucesso no seu exame do CGA. É um quadro que vai estar gravado, né, na Academia Rafael Toro, lá no YouTube da Academia Rafael Toro, todos os finais de semana. Vai ficar lá no YouTube da academia e também no Spotify da academia, se você quiser ouvir isso ao invés de assistir. Se você não puder assistir ou se preferir ouvir. É um material adicional para você que está estudando para o CGA. Então aproveita, assiste, ouve no Spotify se você preferir, mas o importante é que você tenha contato com esse conteúdo que certamente vai te ajudar muito, porque são questões que a gente considera aqui questões muito importantes para seu exame CGA, tá bom? Então, maravilha. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar o exame CGA. A gente vai seguir a divisão que está lá no programa detalhado. Então, a gente vai começar com gestão de renda variável, tá? E a gestão de renda variável, você vai ter aí 9 questões no dia da prova, tá? Então, vamos começar com a primeira questão aqui, que é a seguinte. Ela fala assim, ó. Um investidor ingressa, então questão 1, tá? A primeira questão das 45 que a gente vai resolver. Um investidor ingressa em um Total Return Equity Swap de 6 meses na ponta passiva de uma taxa pré-fixada de 9,8% ao ano. O índice acionário utilizado no swap registrava 55.200 pontos no início e 53.450 após 6 meses, tá? O valor nocional do swap é de R$1 milhão. Com base nessas informações, quanto que foi o resultado para o investidor? Então você tem que entender o seguinte, quando a gente fala de um Total Return Equity Swap, você sempre vai entrar na ponta ativa de receber o Total Return, ou seja, você vai receber o retorno total de uma ação, né, de um ativo de renda variável, que é um Equity Swap, ou de um índice de ações. E quando fala de Total Return, é que engloba tanto a variação do preço, como eventuais fluxos de caixa, tais como os dividendos, que essa ação possa gerar para você. Então, vamos calcular a ponta ativa. O problema da ponta ativa desse exercício é que o índice caiu. Então, você está ativo num negócio que vai cair. É ruim para você, você vai perder dinheiro. Então, ele caiu de 55.200 para 53.450. Isso dá uma queda de 3,1703%. Multiplicando por 1 milhão do nocional do swap, você vai chegar em R$ 31.702,90 de prejuízo. E aí você vai ter que pagar a ponta passiva. E a ponta passiva você estava numa taxa pré-fixada de 9,8% ao ano. Como são 6 meses, né, metade do ano, você vai fazer 1 mais 0,098 elevado a meio, menos 1 vezes 100, você vai chegar em 4,7855, multiplicado por 1 milhão do nocional, você vai ter que pagar na ponta passiva 47.854,95. Então você vai ter que pagar nas duas pontas, porque na ponta passiva você sempre vai perder, você perdeu porque é uma taxa positiva, e na ponta ativa você perdeu porque teve uma variação negativa. Então você perdeu 31.702 na ponta ativa, perdeu 47.854,95 na ponta passiva. Somando as duas perdas, você vai chegar num prejuízo de 79.557,85, tá? Então essa é a primeira questão que a gente vai resolver aqui. Segunda questão, aí eu tenho o seguinte aqui, é para a gente entender como funciona aquela parte de bottom-up, top-down, análise técnica e análise fundamentalista. Então, tem o gestor de um fundo de fundos de renda fixa que está selecionando gestores de fundos que obtiveram retornos superiores ao CDI. Então, ele pegou uma amostra de gestores de fundos e vai selecionar gestores dentre os quais obtiveram um retorno maior que o CDI. Ao receber de volta os questionários enviados a esses gestores, o gestor do fundo de fundos verificou que o gestor 1 faz análises fundamentalistas e bottom-up. O gestor 2 também faz análises fundamentalistas, mas top-down. O gestor 3 é especialista em análise técnica e em análise bottom-up. E o gestor 4 também atua preponderantemente com análise técnica, assim como o gestor 3, mas com uma gestão top-down.
E aí a pergunta é assim: se o gestor de fundo de fundos acredita que os preços de mercado apresentam tendências, se ele apresenta tendência, eu não estou preocupado com análise fundamentalista. Quem vai entrar em jogo é a análise técnica, porque a análise técnica parte justamente de que o comportamento passado vai ser igual ao comportamento lá no futuro, né? O passado vai ser uma previsão do futuro. Então, se eu tenho uma tendência, esquece 1 e 2 que falam de análise fundamentalista, eu estou falando de gestores 3 e 4. E ele ainda fala, né, o gestor do fundo de fundos, acredita que devemos analisar primeiro o mercado e depois os setores analisados, as empresas. Então, se eu começo pelo mercado e vou descendo para as empresas, eu estou fazendo uma top-down. Então, técnica com top-down, quem que faz isso? O gestor 4. Então, essa aqui é a resposta dessa pergunta, tá bom? Beleza, então. Então, vamos agora para a questão número 3, tá? Questão número 3. Questão número 3, ela fala o seguinte, ó. Considere as seguintes estratégias de gestão de carteiras de renda variável, tá? A primeira envolve comprar duas ações fortemente correlacionadas, visando obter um risco de mercado zero. Essa daqui, um risco de mercado zero, é uma estratégia que você quer ser totalmente descorrelacionado com o mercado, tá? Então, uma estratégia para você fazer isso é a estratégia que chama Pairs Trading. Ei, cara, nome em inglês? Porque pode aparecer assim na sua prova. Então, Pairs Trading é você negociar os pares, né? E aí você negocia um par de ações fortemente correlacionadas para obter um risco de mercado zero. Então, a primeira é Pairs Trading. E a segunda tem como objetivo obter 2 alfas. E como é que é uma possibilidade para você obter 2 alfas? Né? Lembra que o alfa é o retorno acima daquele exigido pelo CAPM. Para eu obter 2 alfas, eu posso fazer uma estratégia long and short. Porque se eu fizer uma estratégia long and short, eu fico uma parte comprada na parte long e uma parte vendida que eu estou short. Se a parte comprada subir e a parte vendida cair, ótimo, eu ganhei um alfa na parte comprada e ganhei outro alfa na parte vendida, né? Então, Pairs Trading em long and short é a resposta correta desse nosso exercício. Vamos agora para a quarta questão, que ela fala o seguinte, mais uma questão de Total Return Equity Swap, para isso ficar bem claro para você, porque esse tema tem aparecido no exame do CGA, né? Então, o Total Return Equity Swap pode ser definido como um acordo de swap em que uma das partes faz pagamento com base no quê? Então, uma das partes faz pagamento com base em uma taxa definida, pode ser uma taxa pré, pode ser uma taxa pós, e a outra parte faz pagamentos com base no retorno de um ativo subjacente, geralmente um índice de ações ou mesmo alguma ação. Lembra que é um retorno total, que vai incluir tanto a variação do preço como eventuais rendas que esse ativo pode te dar, como dividendos e tudo mais, tá? Então, geralmente a ponta ativa você ganha o retorno total sobre esse equity e a ponta passiva você negocia lá com a contraparte, geralmente uma taxa pré, uma taxa pós, alguma outra taxa que não um total return que você já está tendo na ponta ativa, tá bom? Então, essa foi a questão número 4. Vamos para a questão número 5 agora. A gente vai falar na questão número 5 da parte de growth. O que é um investidor growth? Investidor growth é aquele que acredita que os lucros vão crescer muito rapidamente e isso vai se refletir no preço da ação. Então, quando ele fala na afirmação, é uma de 1, 2 e 3. Na afirmativa 1, fala que o investidor growth procura ações com alto crescimento dos lucros, tá certo? A afirmativa 2 fala que ele procura ações com altos dividendos. Não. Quem procura ação com alto dividendo é o outro, é o investidor velho, que quer ter um fluxo grande de dividendos. O investidor growth, ele nem se importa com dividendos, ele até acha que provavelmente o dividendo deveria ser reinvestido para que os lucros cresçam cada vez mais, né? O grande foco dele é o crescimento dos lucros, então essa está errada. E fala que o investidor growth, na afirmativa 3, gosta de ações do setor financeiro. Também não é verdade, porque as ações do setor financeiro geralmente são ações velho, né? Investidor growth gosta de ações do setor de tecnologia, serviço de saúde e tudo mais. E o investidor velho gosta de utilidades públicas, setor financeiro, empresas consolidadas, que pagam bons dividendos e tudo mais, né? Então a única que está certa é a 1, que fala do alto crescimento dos lucros. Perfeito. Vamos agora para a sexta questão. Deixa eu tomar uma água. Peraí, fica aí. Na sexta questão, é uma sobre índice de força relativa, que é um tema que estava antes no CFG e desde 2024 ele passou a fazer parte do CGA, de análise técnica. O índice de força relativa, o que você tem que saber? É um de 1, 2 e 3.
Afirmativa 1. Quanto maior a força relativa dos compradores, mais próximo de 100% estará o índice. É verdade, né? Quanto o índice está próximo de 100%, quando eu tenho uma força muito grande dos compradores. Então a tendência é que ele reverta e comece a cair. A afirmativa 2 está errada porque fala que o IFR, o índice de força relativa, é um indicador de tendência e ele não é. Ele é um indicador de reversão. E a afirmativa 3 está correta, porque ela traz a definição de como é calculado o IFR. E o IFR é calculado assim, ó. Ele é calculado a partir da divisão entre as médias das variações dos períodos que fecharam em alta pela média das variações dos períodos que fecharam em baixa. Então, 1 e 3 está certo, porque a 2 falava que é um indicador de tendência e, na verdade, o IFR é um indicador de reversão. Beleza, então essa foi a questão número 6. Vamos agora para a questão número 7. A questão número 7 fala assim, ó, quando um gestor monta uma posição líquida vendida, dizemos que ele está adotando uma estratégia o quê? Se ele tem uma posição líquida vendida, a gente diz que é uma estratégia short bias, porque short em inglês é vendido e bias é um viés, né? Então tem um viés de baixa, short bias. A questão trouxe long bias, que não é, que é o oposto, long bias é quando está comprado. Trouxe quantitative arbitrage, também não é, porque a arbitrage é fazer arbitragem com ferramentas quantitativas, nesse caso. E enhanced indexing, a gente vai falar sobre isso na próxima questão. Enhanced indexing não é uma posição líquida vendida, é você ter um peso maior para determinados setores do benchmark, tá? Então, na questão número 8, eu vou trazer justamente essa questão do Enhanced Indexing, ou EI. O que é um Enhanced Indexing, ou se você traduzir ao pé da letra, seria uma indexação reforçada, né? A indexação reforçada é assim, você vai replicar um benchmark, mas você vai dar maiores pesos para determinados setores do benchmark em detrimento de outros. Então você segue uma estratégia passiva, porque você está replicando o benchmark, mas ela tem uma característica de uma estratégia ativa, porque você não vai replicar 100% o benchmark, você vai dar um peso maior para um setor que você acha que vai melhor do que o outro. Então, a estratégia de gestão de carteira de renda variável chamada Enhanced Indexing busca obter um retorno ativo, sim, ela tem uma característica de uma estratégia ativa, mas mantendo estrito controle sobre o tracking error. Lembra que o tracking error é o quanto você está desviando em relação ao seu benchmark. Se eu vou manter um estrito controle sobre o meu tracking error, significa que eu vou ficar juntinho aqui, que é uma característica da estratégia passiva. Então, ela é uma estratégia que a gente chama de semi-ativa, porque tem uma característica ativa, que é você mudar os pesos de alguns setores em detrimento de outros para ter um retorno ativo, mas ela tem a característica passiva de querer ter um baixo tracking error e ficar coladinha ali no benchmark, tá? Então essa foi a questão número 8. E a questão número 9, ela fala o seguinte, ó, considere as seguintes afirmativas, a última de renda variável, tá? Considere as seguintes afirmativas a respeito de estratégias ativas e agnósticas, tá? Então, primeiro, long and short tem o objetivo de gerar 2 alfas? Tem, a gente viu isso daqui, que tem o objetivo de gerar 2 alfas, tá certinho. Se eu ganhar um alfa na parte comprada e posso ganhar um alfa na parte vendida, perfeito. Afirmativa 2, market neutral busca eliminar o risco não sistêmico da carteira? Não, a gente falou agora há pouco dele, né? Que aquele beta é igual a 0. Eu quero ficar descorrelacionado com o mercado. E o market neutral, como ele quer um beta igual a 0, ele quer eliminar o risco sistêmico e não o risco não sistêmico da carteira. Então essa está errada. E a afirmativa 3 fala que a merger arbitrage é uma estratégia event-driven, é uma afirmativa toda em inglês praticamente, né? Mas ela está correta, porque event-driven quer dizer que você é dirigido por um evento. E merger arbitrage, você está fazendo uma arbitragem de uma fusão. Tá? Uma arbitragem de uma fusão, geralmente você faz o seguinte, eu compro ações da empresa que vai ser comprada e vendo ações da empresa que vai ser a compradora, né? Então, geralmente dá certo, não é sempre, mas é uma estratégia que você vai justamente aproveitar um evento, que é a fusão de 2 empresas, e fazer uma arbitragem entre a empresa comprada e a empresa compradora, tá? Então a gente ficaria com 1 e 3, porque market neutral busca eliminar o risco sistêmico, busca ficar beta igual a 0, totalmente descorrelacionado com o mercado, tá bom? Então mais uma água.
Muito bem, então primeiro acabamos aí a primeira parte de 9 questões de renda variável. Vamos entrar agora em 9 questões de renda fixa. Então eu vou começar fazendo justamente a questão número 10. E a questão número 10, ela vai explorar um swap, agora não é um equity return swap, né? É um swap normal, cuja posição ativa é de 7% ao ano. E a posição passiva é a variação do CDI 100%. Então é um swap pré contra pós, né? Quando você entra num swap como esse, se a sua posição ativa é de 7 e a posição passiva é de 100% do CDI, você faz isso por quê? Porque você acredita que você vai ganhar mais na ponta ativa do que você vai ter que pagar na ponta passiva. Então, se você vai ganhar mais do que você vai ganhar mais na ponta ativa do que na passiva, significa que o 7% ao ano da ponta ativa tem que ser maior que o 100% do CDI na ponta passiva. Então você está supondo, né, você está apostando que o CDI não vai chegar em 7. Então você está apostando que o CDI vai ser inferior a 7 durante o período que você tiver com o swap ativo. Tá? Então essa aí é a resposta correta. Vamos agora para a questão número 11. A questão número 11 é um pouquinho mais difícil, porque ela fala assim, ó, vamos desvendar essa questão. Ela fala assim, considere duas carteiras de renda fixa, A e B, tá? Ambas possuem a mesma duration, então elas têm o mesmo prazo médio ponderado pelos fluxos de caixa trazidos a valor presente, né? Mas a carteira A tem um spread duration maior que a carteira B. Então, pera. Afirmativa 1, ela fala o seguinte, as carteiras A e B possuem a mesma exposição a pequenas mudanças paralelas à taxa de juros, tá certo? Porque elas têm a mesma duration. Então, pequenas movimentações nas taxas de juros vão dar resultados semelhantes, né, no impacto semelhantes para as duas carteiras, porque elas têm a mesma duration. Perfeito. Lembra que a duration tem uma limitação que ela vale para pequenas mudanças paralelas na curva de juros. Ótimo. A afirmativa 2 está errada, porque ela troca. Ela fala assim, ó, a carteira B teve uma maior exposição à diferença de retorno entre títulos públicos e privados comparativamente à carteira A. E, na verdade, essa exposição entre títulos públicos e privados é justamente esse spread duration. E quem tem maior spread duration é a carteira A. Então, está errado, porque seria a carteira A tem uma maior exposição à diferença dos retornos entre títulos públicos e privados comparativamente à carteira B. Então, está errado, a gente vai ficar só com a afirmativa 1. Vamos agora para a questão número 12. A questão número 12 também é uma questão um pouco difícil. As questões de renda fixa são questões difíceis, né? Vamos desvendar isso aqui, ó. Vamos desatar esse nó aqui. Uma carteira com cupons anuais está imunizada com a duration dos passivos igual à duration dos ativos. Então, por que ela está imunizada? Porque se as durations são iguais, né, a duration do passivo igual à duration do ativo, pode a curva de juros se movimentar do jeito que for, que a hora que eu trouxer valor presente esse impacto, vai ser, um vai eliminar o outro, porque a duration dos ativos é igual à duration dos passivos, né? Claro, pequenas mudanças paralelas, aquela questão da duration que a gente falou. Beleza. Agora, se o gestor vai lá, claro que a pergunta complica, né? Se o gestor vai lá e aumenta a duration dos ativos, né? E mantém inalterada as duration dos passivos. Então, ele aumentou a duration dos ativos e manteve inalterada a duration dos passivos. Aí ele descasou, né? E se ocorrer uma elevação da taxa de juros, então vamos lá. Se a taxa de juros subir, o que acontece? O preço hoje vai cair, né? A elevação da taxa de juros é ruim porque tem uma relação inversa entre taxa de juros e preço. Se a taxa de juros sobe, o preço cai. Beleza. O ponto positivo do aumento da taxa de juros é que se essa carteira tem cupons anuais, como foi dito, você vai conseguir reinvestir os cupons a taxas mais altas. Então é sempre uma faca de dois gumes, né? Porque o preço do ativo cai com o aumento dos juros, mas o reinvestimento dos cupons é beneficiado. Mas o problema aqui é o seguinte, é que você descasou a carteira, você tinha uma carteira imunizada, você descasou, você aumentou o duration dos ativos. Se aumentou os juros, foi terrível para você. Por quê? Porque a hora que você trouxer valor presente, como a duration é maior, o ativo vai cair mais do que o passivo. Então, qual que é a resposta? O ganho com o reinvestimento dos cupons que você vai ter vai ser inferior à queda do valor da carteira. Por quê? Porque a duration dela está maior e não vai ter mais essa imunização, né? A imunização vai ter perdido, tá? Então, essa aqui é a resposta correta. Essa questão é difícil. Vamos agora para a questão número 13. A questão número 13 fala assim, ó, vamos brincar um pouco com a curva de juros.
A curva de juros apresenta uma mudança de curvatura para cima, né? Ficou assim, ó. Imagina que ela estava assim, aí ficou assim. Por quê? O que aconteceu? Os vértices mais curtos e os mais longos, né? Mais curto e mais longo, registrando um declínio, e vértice central uma elevação. Qual que é a melhor forma de você ganhar dinheiro? A melhor forma de você ganhar dinheiro é você ficar comprado no curto e no longo, porque eles caíram, e vendido no intermediário. Qual que é a estratégia que faz isso? A barbell, ela fica comprada no curto, e você pode fazer uma barbell comprada no curto e no longo. Então essa vai ser a melhor estratégia para você, né? Fica comprado no curto e no longo, porque foram os vértices que caíram, e o do meio subiu, então seria bom até que você ficasse vendido no meio, né? Mas se você estiver pensando numa estratégia única, seria a barbell que você ganhou mais dinheiro, tá? Seria o melhor dos casos. Vamos agora para a questão número 14. A questão número 14, ela fala assim, ó. Se a taxa de juros de curto prazo, então, ó, pega a curva aqui, ó, tá vendo a curva aqui, ó? E ele está dizendo aqui o seguinte, ó. Se as taxas de juros de curto prazo aqui aumentarem com mais rapidez do que as de longo, então as duas vão subir, ó. A de longo vai subir e a de curto vai subir, só que a de curto vai subir mais rápido. Se a de curto subir mais rápido, tá vendo que fica, a curva vai ficando mais plana? Vai ficando mais flat, que a gente chama, né? Vai acontecendo um flattening, porque eu estou subindo aqui e essa aqui não está subindo tão rápido. Então, se acontece isso, eu tenho um flattening. E é um bear flattening ou é um bull flattening? É um bear flattening. Por quê? Porque a curva de os juros estão subindo. E se os juros estão subindo, você está perdendo dinheiro. Então, bear flattening, por quê? Porque ela está achatando, porque está subindo muito no curto e pouco no longo. E aí, como está subindo, vai ser um mercado do urso, né? Um bear flattening. Então, resposta aqui, bear flattening. Vamos para a questão número 15 agora. A questão número 15 vai fazer uma coisa análoga, só que ela vai dizer o seguinte. Em um cenário de bear steepening, então agora não vai ser bear flattening, vai ser bear steepening. Se é bear, alguma coisa está subindo. Steepening vai ficar assim. Então, steepening, para ela estipar, o longo prazo tem que subir. Então, bear steepening é quando você sobe o longo prazo, tá? Então, e o curto, ele ou fica parado ou cai, né? Porque ele fica mais estipado, fica mais inclinada. Então, o melhor é você ficar comprado no curto, porque fez assim, e vendido no longo, porque ele subiu, e aí você vai ter um spread maior entre as duas, né? Porque ela está mais inclinada. Essa que é a ideia do bear steepening, tá bom? Beleza? Fechado, então. Vamos agora para a questão de número 16. A questão número 16 é uma questão numérica que a gente vai ter que fazer porque eu acho importante que caiu na prova, é importante você saber. Então ele fala o seguinte, ó, um investidor adquiriu 50 mil LTNs, títulos pré-fixados, a taxa de 10% ao ano, com vencimento em 3 anos. Preocupado com a elevação dos juros, então se ele está pré-fixado, ele está preocupado com a elevação dos juros, está apostando que os juros vão cair, mas ele tem medo que os juros subam porque ele está pré-fixado. Preocupado com a elevação dos juros, ele ingressou em um swap pré versus CDI, pelo prazo de 3 anos, né? Então, se ele entrou num pré versus CDI, ele quer receber o CDI, porque ele acha que os juros vão subir. Então, eu vou receber CDI, pagar pré, né? Porque pago pré, porque eu estou recebendo a LTN aqui, pago pré, eu caso um com o outro, né? Eu elimino e fico recebendo o CDI. Então, eu estou comprado no DI. Primeira coisa que você tem que concordar comigo que está comprado no DI. E qual que é o ganho que ele vai obter? O ganho você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, primeiro, vamos achar o valor presente dessas LTNs, tá? Então, ela vale 1.000 no futuro, lá no vencimento, N igual a 3, que são 3 anos, e igual a 10%. Acha o PV. O PV vai dar 751,31. Aí, você vai multiplicar por 50 mil, porque 50 mil LTNs. Isso vai dar 37 milhões, 565.740 reais e 5 centavos. Aí, o quanto que você vai pagar, então? Você vai receber 50 milhões lá na frente, né, que são 50 mil LTNs vezes 1.000 cada uma, mas você vai ter que pagar vai pagar o quê? Hoje elas valem 37, né? Então, se elas valem 37 hoje e você vai ter que receber lá 50, então você vai ter que, como você vai entrar no swap para isso, você vai pagar essa diferença de 12
434.259.095. Por quê? Porque a valores de hoje ela vale 37.565.740.05 e ela vai chegar a 50 milhões. Então eu vou pagar a diferença lá no swap. E eu vou pegar esse valor de 37.565.740.05 e vou ganhar CDI em cima dele, né? Que é o valor nocional do swap que eu vou entrar. Então o CDI vai ser de 12, N igual a 3, e aí eu vou ganhar lá na frente 52.777.160.04. Quanto que vai ser o ganho na parte pós-fixada? Eu entrei no swap com 37.565 e saí com 52. Então eu vou receber 15.211.419,99. E o meu ganho final vai ser quanto? Esses 15.211.419,99 menos os 12.434.259,95, que é a diferença lá da LTN, o valor dela hoje, para os 50 milhões. Então, eu estou comprado no DI e obtive um ganho de R$ 2.767.160 aproximadamente. Tá bom? Deixa eu tomar uma água, peraí. Perfeito, então. Essa questão é difícil. Vamos para a questão de número 17 agora, né? A questão do número 17 é assim, ó. O chefe da mesa de operações de uma instituição financeira prevê um aumento na taxa de juros e consulta 2 gestores especialistas em renda fixa, visto que a instituição possui grande posição em títulos de renda fixa pré-fixados, tá? Então ela tem uma exposição grande em pré, está preocupado com o aumento de juros. Face ao movimento esperado do aumento de taxa de juros, o primeiro gestor defende diminuir a duration da carteira. Perfeito, porque se os juros vão subir, a taxa de juros subindo vai ter um impacto negativo na minha carteira, então quanto menor a minha duration, melhor, porque o impacto vai ser menor, né? Então ele está certo, né? E defende fazer isso, diminuir a duration da carteira, ingressando em um swap que vai receber taxa pós e pagar taxa pré, certinho. Então esse gestor está certo. O segundo gestor também defende diminuir a duration da carteira, mas ele sugere para isso comprar contratos futuros de juros. E aí não, né? Porque o contrato futuro ele é pré-fixado lá no vencimento. Então não é uma boa ideia fazer isso, porque você vai aumentar a duration da carteira. Então só o gestor 1 está correto, né? Os dois estão corretos quanto a duration da carteira, mas o gestor 2 está falando para fazer de um jeito que não vai nesse sentido, que vai contra o que ele está defendendo. Na questão 18, a gente vai falar o seguinte, ó, se a curvatura da curva de juros sofrer uma oscilação para cima, então ela fica curvada assim para cima, né? Então imagina assim, ela curvou para cima, o que você tem que fazer? Barbell, porque essa aqui desceu, ó, fez assim, e essa aqui subiu. Ou você fica bullet aqui nessa do meio, ou você fica barbell, que você vai ganhar ainda mais dinheiro, porque você tem 2 pontas aqui para ganhar dinheiro, né? O bullet você só vai ganhar numa só, na barbell você vai ganhar nas 2 que caíram. Então faz a barbell que você não erra, beleza? Então tá, fizemos já 18 questões. Queria lembrar você que toda quarta-feira, às 19h30, 7h30 da noite, lá no YouTube da Academia Rafael Toro, a gente tem um pré-prova resolvendo questões, né? Então não perde, que é de graça, toda quarta-feira, às 7h30 da noite, eu tô lá resolvendo questões de temas selecionados. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e dá um like no vídeo pra gente, tá bom? Então vamos agora, fizemos aqui 18 questões, vamos entrar agora na parte de investimentos no exterior. E aqui na parte de investimentos no exterior, eu vou ter 6 questões, tá? Então os 2 primeiros temas a gente teve 9 de renda variável e 9 de renda fixa. Agora eu tenho 6 questões aqui de investimentos no exterior. Perfeito. Então vamos começar. Ó, seguinte, a questão de número 19 agora. Na questão de número 19, que é a primeira de investimento no exterior, eu tenho o seguinte, ó, considere as seguintes afirmativas sobre eurodólares, né? O que são eurodólares? Eurodólares é um termo que foi cunhado lá depois do final da Segunda Guerra Mundial, que referem-se aos dólares americanos que foram destinados para reconstruir a Europa, tá? Foram destinados para reconstruir a Europa. E aí, falou-se de eurodólar, qualquer depósito em dólar, naquela época só na Europa, então ficou eurodólar. E eurodólar hoje se refere a qualquer depósito em dólar, não só na Europa, mas em qualquer lugar que não seja nos Estados Unidos, tá? Então a primeira pergunta está errada, porque ela fala assim, ó, que os eurodólares são cobertos pelo FDIC, pelo FDIC. Não. O FDIC é o Federal Deposit Insurance Company,
que é a instituição na qual o nosso FGC se espelhou, né? O nosso Fundo Garantidor de Crédito se espelhou. E o FDIC, ele só cobre ativos lá nos Estados Unidos que sejam até emitidos por bancos americanos. Então o eurodólar não vai ser cobrado, não vai ser coberto pelo FDIC, né? Pelo FGC americano, não vai ser. Mas na afirmativa 2 está certo, porque ele fala o seguinte, ó, um investidor está sujeito ao risco soberano do país onde esse eurodólar foi emitido. Está certo, né? Então só a afirmativa 2 está certa. Essa foi a questão número 19. Vamos para a questão de número 20. A questão de número 20 fala assim, ó, uma carteira de títulos americanos é gerida de forma passiva para acompanhar um benchmark de renda fixa com duration de Macaulay de 1 ano, tá? Dentre os títulos abaixo, o mais adequado para o gestor dessa carteira seria adquirir o quê? Então fala T-Note. Não, porque a T-Note, né, é um título de mais longo prazo, tem mais de 1 ano. T-Bond é mais comprido ainda, né, acima de 10 anos. Então não é, o T-Note tem uma duration de mais de 1 ano, T-Bond tem uma duration de mais de 1 ano. Então ter um T-Bond ou um T-Note não vai te ajudar. E aí ele fala assim, um T-Bill, que é um título de curto prazo, que vence até 1 ano, boa, só que com duration de Macaulay de 0,79 não vai ser bom para você, né? Porque você precisa de 1 ano. Aí seria melhor você ter, ele traz aqui 8 títulos strips, né? Lembra que o strip, a gente vai fazer uma outra questão, mas o strip é quando um banco compra um título público americano e fatia, pega os cupons e gera título 0 cupons. Então ele fatia esses strips, né? Ele fatia o título público e vira uma strips, né? E 8 strips com duration de Macaulay de 0,99, opa, aí é uma boa, né? Porque você está com a duration bem próxima da duration de Macaulay de 1, então tá certo. Vamos agora para a questão número 21. A questão número 21 fala o seguinte: considere as seguintes informações sobre commercial papers ou notas promissórias, né, os commercial papers. Os commercial papers são títulos de curto prazo, geralmente emitido por empresas, tá certo? E o prazo máximo de emissão é de 360 dias. Não, né? Nos Estados Unidos, os commercial papers têm prazo máximo de 270 dias, não de 360. Então, a primeira tá certa e a segunda tá errada. Perfeito, então. Vamos embora. Questão número 22. Vamos falar das strips. Ó, a strip é o seguinte. Toma uma água, peraí. A strips é o seguinte. É um título norte-americano emitido pelo Tesouro? Não. Quem emite a strips é uma instituição financeira que tem o lastro no título do Tesouro Americano. É o lastro. Mas quem emitiu, quem fatiou esse título público e criou vários títulos 0 cupons foi a instituição financeira. Então não é um título americano emitido pelo Tesouro. Não é verdade. 2. É um título atrelado à inflação? Não necessariamente. Se a instituição financeira pegou uma TIPS, que é um título público indexado à inflação, e fatiou e vendeu o título 0 cupons que tem um lastro, um título protegido pela inflação, aí ele seria atrelado à inflação, mas ele poderia pegar um T-Bond, um T-Note que não tem relação com a inflação. Então não necessariamente é um título atrelado à inflação. Pode ser, mas não necessariamente. E a 3 fala o seguinte: um strips de 5 anos, então a 1 está errada, a 2 está errada. A 3 fala assim, ó, um strips de 5 anos possui uma duration superior ao título original com o mesmo prazo e cupom semestral. É verdade, porque se você tem um título de 5 anos com cupons semestrais, a sua duration vai ser menor do que 5 anos. Você tem cupomzinhos aí. Se você pegar uma strip de 5 anos, lembra que a strip é um título 0 cupom, então a duration dela é de 5, né? A duration dela vai ser maior do que o título que deu origem, porque você está pegando o último cupom lá na frente, né? E o título original tem vários cupomzinhos que trazem a duration para baixo de 5, né? Então a terceira afirmativa está correta. Vamos agora para a questão de número 23. A questão de número 23 vai falar de uma taxa que é engraçado, né? Que é a taxa Sônia, né? Quem que é a Sônia, né? Em português é o nome de uma pessoa. Mas Sônia significa sterling, ou seja, da libra esterlina, overnight, né? De um dia para o outro, index average, né? Ou média de um índice, né? Ela é uma taxa de referência para empréstimos de curto prazo, representando a média dos juros pagos por bancos britânicos em operações de um dia
com a libra esterlina, tá certo, né? Tá certo. Ela veio para substituir a LIBOR, né? Que era uma outra taxa muito famosa, que era a London Interbank Offered Rate, né? E virou a SONIA. E a SONIA é calculada e publicada diariamente pelo Banco da Inglaterra? Sim, né? Calculada e publicada diariamente pelo Banco da Inglaterra. Então a primeira está certa e a segunda também está certa, né? Então a gente fica com 1 e 2, ambas estão corretas. Questão 24, que é a última questão desse bloco de investimento no exterior, né? E ele fala o seguinte: a respeito do conceito de survivorship bias aplicado a hedge funds, é correto afirmar que o que é o survivorship bias? É o viés da sobrevivência, se você traduzir ao pé da letra. E o que faz esse viés da sobrevivência? Esse viés da sobrevivência ele faz o seguinte: quando você tem, você está analisando hedge funds, acontece muito em hedge funds, né? Você tem lá uma série de hedge funds que você está analisando. Só que o hedge fund é um tipo de investimento muito arriscado e alguns deles não dão certo, então eles vão saindo do mercado. E aí, se você olha só os que ficaram no mercado, você tende a superestimar o desempenho histórico médio deles. Por quê? Porque você está olhando só os que deram certo e os que deram errado saíram da amostra e não está olhando. Então, survivorship bias é quando você incorre nesse viés de sobrevivência que você só olha os que sobreviveram. Quando, na verdade, você deveria olhar todos os fundos do mercado, ou todos os fundos de uma determinada amostra, incluindo aqueles que saíram do mercado porque não foram bem, né? Então, o survivorship bias, resumindo, é aplicado a hedge funds, mas aplicado a qualquer outro tipo de produto, ele pode levar a uma superestimação do desempenho histórico desse mercado, porque você está olhando só os que sobreviveram, só os que deram certo, tá bom? Então esse é o survivorship bias. Vamos entrar agora no quarto tema, que é o de avaliação de desempenho, que a gente tem aqui mais 6 questões, tá? Mais 6 questões. Então fizemos 24, vamos para a questão de número 25. A questão de número 25 fala o seguinte, ó, peraí. Ela fala o seguinte: sobre indicadores de medição de retorno, é correto afirmar que o quê? Essa questão, ela vai falar assim, ó: o índice de Treynor relaciona o excesso de retorno sobre a taxa livre de risco com o risco total de uma carteira? Não, ele relaciona com o risco sistêmico. E ele está trocado com o Sharpe, que na outra alternativa fala assim, ó: o índice de Sharpe leva em consideração somente o risco sistêmico. Não, o Sharpe leva em consideração o risco total e o Treynor é que leva em consideração só o risco sistêmico. A afirmativa C também está errada, porque ela fala assim, ó: o alfa de Jensen é utilizado por gestores que adotam estratégias passivas de investimento. Não, alfa é o ganho que você tem sobre o CAPM. Então, o alfa ele vai ser usado por gestores ativos. E a última está certa, finalmente, a última tem que estar certa, a letra D está certa, que fala que o information ratio é adequado para um gestor que quer minimizar o tracking error. Por quê? Porque a fórmula do information ratio é o retorno da carteira menos o retorno do benchmark dividido pelo tracking error, pelo o erro de traqueamento aqui, né? Que você está juntinho ou não do seu benchmark. Quanto menor o tracking error, mais juntinho você está do seu benchmark. Então essa foi a questão de número 25. Questão de número 26. Um gestor obteve um retorno de 10% em sua carteira em determinado período. Nesse mesmo período, o retorno de mercado foi de 8%, a taxa livre de risco foi de 5% e o beta da carteira com relação ao mercado foi de 1,3%. Tá? Com base nessas informações, pode-se afirmar que o alfa gerado pela carteira foi de quanto? Então, para a gente gerar alfa, é o retorno acima do CAPM. Então, o retorno eu já sei que foi 10%, preciso calcular o retorno acima do CAPM. Para fazer isso, eu tenho que usar a fórmula do CAPM, que fala o quê? Livre de risco 5 mais beta 1,3, que multiplica entre parênteses retorno de mercado 8 menos livre de risco 5. Quando eu fizer 8 menos 5 vai dar 3, 3 vezes 1,3 vai dar 3,9, com 5 vai dar 8,9. Então, na verdade, eu ganhei 10 quando o CAPM exigia 8,9. Portanto, 10 menos 8,9, eu gerei um alfa de 1,1%. Né? Essa é a resposta correta. Questão número 26, né? Questão número 26. Uma carteira, que a gente tem duas questões, uma de Money Weighted Rate of Return e a outra de Time Weighted Rate of Return, né?
Vamos começar pela de Money Weighted, que é a TIR, né? Money Weighted é a TIR. Só que essa é até mais fácil, nem precisa calcular a TIR, porque ele já vai ter te dado. Ele quer saber qual que é o fluxo final. Então ele fala assim, ó, uma carteira que possui 100 mil reais aplicados no início de um determinado mês, recebe uma nova aplicação no valor de 50 mil no 10º dia útil. Considerando que o Money Weighted Rate of Return, ou seja, a TIR da carteira, foi de 3% nesse mês, considerando um mês com 21 dias úteis, o saldo final da carteira será aproximadamente de quanto? Então, ele quer saber o saldo final. Joga os fluxos todos lá para frente. Então, 100 mil do começo. Joga lá para frente 3% ao mês por um mês. Vai dar 103 mil. Esse é fácil. Aí você vai pegar o fluxo que teve, né, o aporte que teve no 10º dia útil, coloca lá PV 50 mil, N você vai colocar agora 11 dias, porque é do 10º ao 21º. Só que a taxa 3% está em ano, então você vai ter que colocar no N 11 sobre 21. E aí lembra que tem que ter o Czinho nessa calculadora que você está usando o N fracionário. Se não tiver, aperta STO e EX, né? O STO e o EX está em cima do Enter, tá? STO e EX. Tem que ter o Czinho lá para fazer esse cálculo. E aí você vai chegar que o valor final é de 50.780,18. Então, soma os 103 mil que você já tinha achado com os 50.780,18, você chega em 153.780 aproximadamente, tá bom? É isso aí que é a resposta desse exercício. Maravilha, então essa aqui foi a 26. A 27 é uma de time weighted. Lembra da diferença que o time weighted é usado pelo gestor porque o time weighted não leva em consideração os fluxos de caixa. Por quê? Porque o gestor ele não tem controle sobre os fluxos de caixa. Então, pode ser que ele seja beneficiado ou prejudicado por um fluxo de caixa em um determinado período que vai ser refletido na money weighted, na TIR. Mas o time weighted eu tiro esse efeito justamente porque eu quero saber o quanto que o gestor efetivamente contribuiu para a minha carteira. Então ele fala assim, ó, um gestor inicia o mês com R$1 milhão no fundo de investimento que faz gestão. No 7º dia útil, quando o fundo apresentava um patrimônio de 1.100, os cotistas aportaram 50 mil. Então, se ele vale 1.100, na verdade, ele subiu de 1 milhão para 1.100? Não, ele subiu de 1 milhão para 1.50, porque os outros 50 foram os cotistas que aportaram, não foi rendimento do gestor, né? Então, se você fizer essa conta, 1.100 menos 1 milhão, menos 50 mil, que foi um aporte, dividido pelo 1 milhão inicial, você vai chegar que o primeiro fluxo, né, o primeiro período aí do 0 ao 7º dia útil, quando teve esse aporte, você teve um rendimento de 5%, foi de 1 milhão para 1 milhão e 50, porque os outros 50 foram os investidores que aportaram. Daí, o que aconteceu depois? No 15º dia útil, então eu tenho que fatiar. Fatiei do 0 para o 7º, agora do 7º para o 15º. Do 7º para o 15º dia útil, houve aportes de 70 mil reais. E o fundo registrou um patrimônio líquido de 1.200. Então, de novo, teve aporte. Então, parte desse 1.200 está turbinado pelos 70 mil. Então, você vai ter que fazer 1.200 menos 1.100, que era o valor anterior, menos 70 mil, dividido por 1.100, que era o começo. Isso vai dar 2,7273. E aí eu tenho um terceiro período que vai do 15º dia útil até o final do mês, porque ele fala assim, ó, se ao final do mês o patrimônio do fundo era 1.250, então você vai fazer 1.250 menos 1.200 dividido por 1.200, vai dar 4,1667. E aí você vai ter que multiplicar esses retornos. Foi 1 mais 0,05 no primeiro período, né, do 0 a 7. Depois foi 1 mais 0,027273 de 7 a 15, que multiplica por 1 mais 0,041667, que foi do 15 até o final do mês. Tira 1, multiplica por 100, você vai descobrir que a rentabilidade mensal foi de 12,36%. Na questão 28, tá, que é a penúltima questão que a gente vai fazer sobre avaliação de desempenho, é uma que fala o seguinte, tomar uma água, peraí. É uma que fala assim, considere as seguintes afirmativas sobre o benchmark universo de gestores. Então, o benchmark universo de gestores é um benchmark que compara o retorno em relação a outros gestores, né? Então, a referência utilizada é o gestor mediano desse universo, né? É um benchmark que ele é mensurável, eu consigo medir os retornos, mas ele tem um problema, né, do survivorship bias, ele sofre do survivorship bias porque no universo de gestores você pode pegar gestores só sobreviventes, como a gente falou,
e ele não é um benchmark investível, você não consegue investir nele, né? Então a afirmativa 1 fala que é um benchmark investível, está errado, e a afirmativa 2 fala que sofre do survivorship bias, está certo, então só a 2 está certa. E aí a gente chega na questão número 29, que é a nossa última aqui da parte de avaliação de desempenho, que ela fala assim, ó, em relação ao índice de Sharpe, é correto afirmar que o problema do índice de Sharpe é que ele assume que os retornos do fundo são normalmente distribuídos, o que nem sempre é verdade, tá? Então ele tem um problema que ele assume a normalidade dos retornos do fundo, que nem sempre é verdade. Então essa foi a questão de número 29. Vamos agora entrar em 6 questões de gestão de risco, tá? Então vamos começar aqui na questão de número 30. A questão de número 30 fala o seguinte: um gestor possui uma carteira composta por 3 títulos 0 cupons, todos com o mesmo peso no portfólio. O título de 3 anos tem um yield de 5%, o título de 4 anos tem um yield de 6% e o título de 5 anos possui um yield de 7%. Se houver uma redução de 100 pontos base na curva de juros, é esperado que o valor da carteira seja alterado em quanto? Aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pegar cada uma das durations de Macaulay, falou título de 3, título de 4, título de 5, são todos 0 cupons, então a duration é igual ao vencimento, né? Divide por 1 mais o yield to maturity de cada título, você acha a duration modificada. E aí você multiplica por 1, porque 100 basis points é 1%, né? Então você multiplica por 1, soma os 3, né? E aí você vai somar os 3 e vai dividir por 3 depois no final, porque os todos têm o mesmo peso no portfólio. Você vai descobrir que a carteira variou 3,77%, tá? Vamos para a questão 31. A questão 31 é uma outra de cálculo que fala do VaR, né? O VaR de uma carteira, a perda máxima de uma carteira. E como é que você calcula o VaR? Ele fala assim, ó, a carteira é composta por 20 mil do ativo A e 50 mil do ativo B. O value at risk do ativo A é de 15% e o value at risk do ativo B é de 5%. Então, você vai fazer o seguinte, 20 mil da carteira A tem um VaR de 15%, dá um VaR de 3 mil, 50 mil da carteira B tem um VaR de 5%, dá um VaR de R$ 2.500. Para você achar o VaR da carteira, você vai usar a seguinte fórmula, você vai fazer VaR é igual, abre a raiz quadrada, 3.000 ao quadrado, que é o VaR do A, mais 2.500 ao quadrado, que é o VaR do B, mais 2 vezes 3.000 VaR do A, 2.500 VaR do B, vezes 0,65, que é a outra informação que ele te dá, que os ativos possuem uma correlação de 0,65, soma tudo, tira a raiz quadrada, vai dar 5.000. Aí, se você procurar nas alternativas, você não vai achar 5.000, mas você vai achar em percentual, ou seja, eu vou pegar os 5.000 e dividir pelos 70 mil da carteira, porque é 20 mil no A e 50 mil no B. 20 mil dividido por 70 mil vai dar 7,14. Perfeito. Vamos para a questão de número 32. A questão de número 32 fala o seguinte: um gestor analisa 2 títulos do mesmo emissor para a carteira de um fundo, uma debênture com garantia subordinada e outra com garantia real. O emissor foi classificado por uma agência de classificação de risco com nota AA, o que representa a probabilidade de inadimplência de 2%. A debênture subordinada está sendo negociada com spread de 5 e a com garantia real com spread de 4. Tem uma garantia real, ela tem um spread menor, ela vai render menos porque ela tem uma garantia mais forte. A perda dada inadimplência também vai refletir isso. A perda dada inadimplência, o LGD, né, o Loss Given Default, é de 80% para a debênture subordinada, então tem um risco grande, e só de 10% da debênture com garantia real, então é uma perda pequena. E aí você vai ter que achar o seguinte, primeiro vai ter que achar a perda esperada. A debênture subordinada é 80% da perda dada inadimplência, vezes 2%, que é a probabilidade dele ele não pagar, vai dar 1,6. A debênture com garantia real, a perda dada inadimplência é de 10% e a probabilidade dele defaultar, né, dele dar um calote, é de 2%, que é o mesmo emissor. Então vai ser 0,2. E aí tem um prêmio de risco de spread. O prêmio de risco de spread da debênture subordinada, eu vou pegar o 5, que é o spread que está sendo negociada, menos 1,6, que é a perda esperada, vai dar 3,4. E a debênture com garantia real, ela tem um spread de 4, menor,
menos 0,2, que é a probabilidade dela dar um default. Lembra da perda esperada? Então, isso vai ser 3,8. Então, eu vou escolher a debênture com garantia real porque ela tem o maior prêmio de risco de spread. Ele tem um prêmio de risco de spread de 3,8, enquanto a A tem um prêmio de risco de spread só de 3,4, tá bom? Vamos para a questão 33, que é uma questão interessante que traz um quadro que traz yield to maturity, vencimento e taxa de cupom. E pergunta qual título vai ter a menor duration. Então, o título que tiver a menor duration é aquele que tem o maior yield, o menor vencimento e a maior taxa de cupom. São nessa proporção. Maior yield, menor vencimento e maior taxa de cupom. Então, maior yield, quanto maior o yield, menor a duration. Menor vencimento, quanto menor o vencimento, maior a duration. E maior taxa de cupom, quanto maior a taxa de cupom, menor a duration. Então, essa foi a questão 33. Questão número 34. Considere as seguintes afirmativas sobre o VAR, o Value at Risk. O VAR analítico ou paramétrico, na primeira afirmativa, é diretamente proporcional ao valor financeiro da carteira, tá certo? Ao fator de intervalo de confiança, tá certo? Ao desvio padrão da carteira, tá certo? E ao horizonte de retorno, certinho, sem pôr nem tirar. Afirmativa 2. O VAR histórico é de difícil cálculo, né? Ele é de difícil cálculo pelo fato de envolver teorias avançadas de estatística. Não, ele é um dos mais fáceis de ser calculado. E o VAR de Monte Carlo pode incorporar qualquer formato de distribuição de retorno desejado pelo analista. Está certo, então 1 e 3 estão certas, você vai marcar essa daí. Questão número 35. A respeito das estratégias de rebalanceamento de carteiras, né? É correto afirmar que o Constant Mix ele aponta para a venda das ações que subiram e compra das ações que caíram. Então, Constant Mix subiu, eu vendo, caiu, eu compro. Então, essa é a resposta correta. E vamos entrar agora na última parte, que é a parte de fundos, tá? A parte de fundos ele fala o seguinte, ó, questão número 36. A classe exclusiva de um fundo de investimento caracteriza-se por o quê? Então, classe exclusiva é constituída para receber aplicações exclusivamente de um único investidor profissional, de cotistas que possuem vínculo societário familiar ou de cotistas vinculados por interesse único e indissociável, tá? Essa é a classe exclusiva. Questão número 37. De acordo com a resolução CVM 175, em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do fundo ou do conjunto dos cotistas em prejuízo destes últimos, o administrador ou gestor, ou ambos, de acordo com o disposto do regulamento, pode fazer o quê? Ele pode declarar o fechamento da classe de cotas para resgate. Ele pode fazer isso nesses momentos, tá? Questão número 38. A classe aberta de um fundo de investimento está investindo em renda fixa através de CDBs de instituições financeiras e outros ativos financeiros de crédito privado. Com relação à gestão de liquidez. Então, gestão de liquidez, você tem que lembrar o seguinte, ó, toda gestão de risco fica com o gestor, mas a gestão de liquidez é a única que é compartilhada com o administrador fiduciário, tá? Não é isso na prova, é a única que é compartilhada. Questão número 39. Uma classe tipificada como multimercado pode investir em ações sem estar sujeito ao limite de concentração de emissor. Você tem total liberdade no multimercado, desde que esteja assim previsto expressamente no seu regulamento. Questão número 40. Questão número 40, ela vai falar sobre subclasses de cotas restritas, né? Então, ela fala o seguinte, ó, a classe ou subclasse de cotas de um fundo de investimento é considerada restrita quando destinada exclusivamente à aplicação de recursos de investidores qualificados e profissionais, tá certo. Podem ser cotistas de uma classe ou subclasse restrita os empregados ou sócios prestadores de serviços essenciais e partes relacionadas, tá certo, desde que expressamente autorizados pelo diretor responsável do prestador de serviço essencial. As duas estão certas, não precisa pôr nem tirar, essas são as definições corretas de classes restritas. Aí, a gente parte para a próxima questão, que ela vai falar o seguinte, ó, em relação aos limites de concentração por emissor, a classe de um fundo de investimento de renda fixa pode aplicar o percentual máximo do seu patrimônio em título de instituição financeira, 20%, título de companhia aberta, 10%, tá? Então, a resposta 20 para a instituição financeira, 10 para companhia aberta.
Depois, ela vai falar o seguinte, cumulativamente aos limites de próxima questão, né? Cumulativamente aos limites de concentração por emissor. A classe de ativos, a classe de cotas deve observar os seguintes limites de concentração por modalidade de ativo financeiro, sem prejuízo das normas aplicáveis ao seu tipo, até o que? Resposta correta é até 20% do patrimônio em cotas de FDIC, sendo de 5% o limite para aplicação em cotas de FDIC cujas políticas de investimento admitam a aquisição de direitos creditórios não padronizados, tá? E aí, para a gente concluir aqui a penúltima questão, fala dos limites de modalidade de ativo, então pode ter até 15% do patrimônio líquido aplicado em cotas de FIPs e FIAGROS, sendo 5% para aplicação em cotas de FIAGROS, cujas políticas de investimento admitam a aquisição de direitos creditórios não padronizados. Direito creditório não padronizado é um direito creditório muito arriscado, né? Então, no máximo 5% em direito creditório não padronizado. O limite de FIP e FIAGRO, esse que a gente falou, de 15%, pode subir para 25%, né? No caso desses 10% adicionais do limite ordinário sejam compostos por cotas que contem com um formador de mercado, que é aquela instituição que vai ajudar a dar liquidez nas ações, e no caso nas cotas, e até 10% das ações que estão dentro ali dos fundos, né? E as cotas que contêm o formador de mercado, e até 10% do patrimônio líquido da classe pode ser aplicados em criptoativos, também está certo. E para a gente concluir, eu tenho o seguinte, a compensação do imposto de renda em aplicações de fundos de investimento pode ser o quê? Feita pelo investidor, mesmo que ainda não tenha vendido suas cotas? Não. Quando a gente tem um fundo de investimento, quem faz a compensação é ou o administrador ou a instituição que atua por conta e ordem, então isso não é verdade. Feita apenas entre fundos de mesmo tratamento tributário, tá certo, né? Renda fixa a curto prazo com renda fixa a curto prazo, renda fixa a longo prazo com renda fixa a longo prazo, ações com ações. E a afirmativa 3 está errada, porque ela fala que é declarada no imposto de renda pessoa física, deduzindo a base de cálculo do imposto a ser pago na declaração do ajuste anual. Não, né? Você não pode levar para ajuste o que você vai compensar. Você vai compensar ali nos fundos, não vai levar para ajuste, tá bom? Então é isso. Espero que você gostou aí da nossa revisão dos 45. Deu 45 em quase 60, né? A gente tem um aplicativo gratuito para você responder dessa forma. Como? É o Quiz ART. Você baixa lá na loja de aplicativos e você tem, em 1 minuto, responde 5 perguntas. É muito legal, você vai ficar super viciado ali e você vai decorar muito rapidamente uma série de questões aí nesse sentido, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Obrigado, espero que você tenha gostado da nossa super revisão e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.